Melissa, eu tenho 43 anos, sou advogada e psicóloga, mas não exerço nenhuma das minhas duas funções. Na verdade, hoje o que eu exerço é administração da casa, sou dona de casa, cuido das minhas duas filhas caninas e no meu marido, e já tá de bom tamanho. Eu me inscrevi por dois motivos, basicamente. O primeiro, porque depois que eu fiz 40 anos, eu comecei a ter uma certa dificuldade em achar algo que condizesse com um período da minha vida, porque o corpo da gente muda, né? Quando eu era mais jovem, tranquilamente, podia colocar uma mini saia, e hoje em dia eu já acho que não cabe mais, e não é porque eu tenho 40 anos e acho que mulheres de 40 anos não possam usar, mas é que para mim, no meu corpo, que teve modificações, eu já não conseguia encontrar. Aí eu sou pequenininha, colocava uma saia mais comprida, daí já achava que ficava parecendo velha demais, né? Então assim, eu não tô conseguindo encontrar um meio termo, fazer essa transação. Talvez seja a crise dos 40 um pouco tardia, aos 43, e fora isso, porque antigamente era mais fácil o meu guarda-roupa, porque quando eu trabalhava com a psicologia ou com o direito, especialmente com o direito, era muito tranquilo. Era durante a semana um guarda-roupa super formal, final de semana um guarda-roupa super confortável. Então não tinha muito mistério. E agora não, agora a sensação que eu tenho é que ou eu tô arrumada demais para as coisas, ou eu tô bagunçada demais, à vontade demais. Eu estou descontente com o que eu enxergo hoje e eu não consigo descobrir qual é o caminho que eu devo seguir para poder melhorar isso e voltar realmente a me sentir melhor e mais feliz com o que eu enxergo no espelho. Melissa, quantos anos de casada? Desde agosto de 2015. 2 filhos de 4 patas. Sim. Advogada, psicóloga, e hoje tu tá assumindo a tua casa, não é? Verdade. Pois é, o que isso mudou a tua vida, assim, de sair do trabalho externo para assumir o trabalho em casa? Por um lado, mudou para algo muito bom, que eu faço a minha rotina, eu tenho o meu tempo, eu posso me organizar dando uma certa prioridade para mim naquilo que realmente é importante. Mas, por outro lado, eu acho que eu acabei perdendo o que tem também de bom de trabalhar fora, né? Que além do reconhecimento, ver pessoas, descobrir coisas novas, inclusive se vestir melhor, porque aí a gente começa a ficar em casa, a gente vai no supermercado, vai na lavanderia, vai levar o carro na revisão, desce com as cachorras, bom, qualquer coisa tá servindo. E aí eu acho que eu tô meio que perdendo a mão em função disso, né? E tu tava nos contando também, Melissa, que tu não tá sabendo muito te entender depois dos 40, né? Com certeza. E tu não sabe se vai pro lado dos 50, pro lado dos 30. Exatamente. E como é que é a tua relação, assim, na tua autoestima, o que isso mudou? Olha, mexeu muito com a minha autoestima. Quando eu me olho no espelho, eu não consigo me encontrar. A verdade é essa, eu não me encontro. Tu não te reconhece? Não. Por quê? Porque eu não consigo... é como se eu estivesse perdida em alguma fase da vida que eu ainda não sei exatamente qual é, porque é justamente isso, né? Até porque as tuas profissões anteriores exigiam uma formalidade de ti, né? Então tu já tem meio que uma regra do que tu vai ter que vestir, né? Sim, de como tu vai ter que te portar. E era muito fácil, porque especialmente como advogada, psicóloga ainda tem um pouco mais de flexibilidade, mas como advogada, mais ainda. Desde os 20 anos, era fácil, terninhos, escarpão, tá tudo certo, tá vestida, né? E hoje em dia não mais. Talvez eu fosse uma pessoa que também nunca tivesse tido de fato um estilo. E por isso agora esteja sendo difícil encontrar. Sim, porque bem como tu dissesse, assim, ó, o dress code de uma profissão mais formal, ela não tem muito segredo. Tu segue aquela regrinha e deu. E tu imagina assim, ó, que tu tá em 2 fases que são 2 marcos na tua vida, que tu parou de trabalhar e que tu entrou para a faixa dos 40. Os 40 por si só já são um marco na vida da mulher. Primeiro porque o nosso metabolismo já não é mais o mesmo, a gente já não emagrece com tanta facilidade, não é? A gente, cada dia que a gente se olha no espelho, a impressão que tu tem que tu acha uma coisa nova.
tonificar os músculos já não é tão fácil. Não é tão fácil. Os fios brancos que a gente não tinha começam a aparecer. Eu acho que coisas que tu estava acostumada a usar também param de funcionar muitas vezes, né? Enfim, a maquiagem que tu usava daqui a pouco pode não funcionar muito bem pra tua pele, porque a nossa pele e o nosso corpo vão mudando também, né, ao longo do tempo. E principalmente quando a gente vai ficando mais velha, digamos assim, né? Por mais que tu seja nova. Claro. Mas, enfim, tudo vai mudando um pouco, né? E o nosso estilo também, nosso jeito de pensar. E por isso que o programa, vocês, surgiram num momento muito importante pra mim, que é justamente o momento em que eu fechei aquele ciclo e que agora eu vou ter que recomeçar alguma coisa ou começar algo. Nós vamos fazer uma dinâmica, tá? Tá bom. Quando tu te olhou no espelho, assim, nesses últimos meses, que te levou nos procurar aqui no programa, como é que tu estava te vendo? Eu me via apagada. Quando a mulher chega nos 40 anos, isso representa um marco em todos os sentidos. Primeiro, porque a gente começa a ver que fisicamente a gente começa a mudar, alguns cabelos brancos vão aparecendo, a pele não é mais a mesma, as gordurinhas já vão para lugares indesejados e a gente faz também aquele balanço da vida pessoal e da vida profissional. Então muita coisa muda, mas eu acho que o grande segredo é a gente não se comparar a meninas de 20, não é? E aproveitar esse momento, que é um momento onde a gente está mais madura, mais confiante e muito mais segura de si. Oi, Mel, tudo bom? Prazer ter recebido mesmo. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, preparada para fazer uma pequena transformação? Preparadíssima. A pele é clarinha, né? O teu cabelo é escuro, a cor natural, como já é escuro, hoje tem bastante brancos, né? Eu vou te sugerir que a gente faça um cabelo um pouco mais curto, nada radical, não te assusta. Tá. Uma coisa que é interessante, que eu vou te explicar, que é a parte mais técnica, o teu rosto é levemente arredondado, sem bastante bochecha. Sim. Então, o cabelo com a risca no meio, ele sempre aumenta ainda mais. Então, a única coisa que eu vou te adiantar é a risca lateral. Né? O lado a gente vai decidir juntos e o lado que o cabelo tiver um caimento melhor também. Para adequar e ficar mais harmonizado conforme o teu rosto. E a cor, adequar uma cor também, que fique equilibrada com o teu tom de pele e que tire esse escuro que está meio em excesso e está pesando o teu visual. Melissa, tudo bom? Tudo bom. Então, eu tô aqui pra transformar, além, né? Hoje tu vai transformar toda a tua beleza, mas a gente também vai transformar a tua sobrancelha. Realizar a extensão de cílios, então vai ser realizada a técnica de fio a fio clássico, também para realçar o olhar junto com o design que nós realizamos, ok?
E Melissa, me conta, como é que é a tua relação com a maquiagem? Bom, eu sou a pessoa mais básica possível, né? Sim, tu tava me contando. Lápis, normalmente eu passo, porque senão eu acho que eu fico muito apagada. E às vezes eu passo batom, então sequer o batom entra sempre, né? O lápis normalmente ele entra, mas o batom... O lápis é aquele viciozinho que muita gente tem, né? Exatamente. Tá, então hoje a gente vai desmistificar um pouco isso de só passar o lápis dentro do olho e sair correndo. Porque isso muitas vezes pode desfavorecer, uma coisa que eu tava te contando nos bastidores, mas depois eu vou te explicar o porquê. Mas assim, o teu rosto é super simétrico, é super proporcional e basicamente assim, tu pode tudo, tá? No teu rosto. Tem um rosto lindo e super delicado, assim. Então, muitas vezes a gente vê, principalmente hoje em dia, que tem muitos tutoriais no Instagram, no YouTube, enfim, e a gente vê aquela maquiagem super produzida, super pesada. E não quer dizer que se maquiar quer dizer toda aquela maquiagem. Claro, pra quem gosta, é um mundo à parte, né? Mas a maquiagem também pode servir só pra realçar aqueles pontos fortes que a gente tem. Tu realmente não precisa de quase nada, tua pele é linda, mas sempre tem alguns truquezinhos que podem fazer com que a gente se sinta mais arrumada. Quando a gente quer se sentir assim, né? Quando a gente tem alguma ocasião, ou até no dia a dia mesmo. E a maquiagem também nos ajuda a conhecer muito da gente mesmo, porque a gente começa a conhecer melhor o nosso rosto e a ver o que fica melhor pra gente. Começou a preparar a tua pele, a gente já passou base, corretivo, pó e vamos para o contorno, né? Então assim, Melissa, você estava me dizendo que tu acha teu rosto redondinho, né? E realmente, ele tem um formato mais arredondado, mas, por outro lado, o rosto mais arredondado, ele traz aquela jovialidade, né? Que a gente sempre busca na maquiagem. Mas ainda assim, se tu quer disfarçar, como que a gente pode fazer o contorno para este formato de rosto, tá? Se a gente vem contornar toda essa parte abaixo do teu rosto, o que vai acontecer? A gente só vai encurtar ele um pouquinho e vai realçar mais ainda o arredondado do teu rosto. Então, o que a gente vai fazer? É quase como se a gente cortasse essas laterais para deixar ele mais oval mesmo, né? Então, aqui nas laterais que a gente vai contornar para dar uma afinadinha. E sem vir toda essa parte de baixo, tá? Só realmente nessas laterais, sempre com a mão leve. Se tu acha que tem a mão pesada, busca segurar o pincel na pontinha, que daí não tem erro. E sempre buscando um tom mais frio. De resto, o teu rosto é super harmônico e a gente vai realmente contornar bem de leve só pra devolver as dimensões pro teu rosto. Porque o que acontece? Quando a gente passa base, corretivo, enfim, é quase como se a gente criasse uma tela branca no nosso rosto, né? E o contorno, ele devolve também essas dimensões. Hora da gente desmistificar aquilo do que não pode passar o lápis preto dentro do olho, que eu mesma falei, que não pode passar sozinho porque não favorece, tá? Então eu mesma falei e eu vou desmistificar agora. Assim, ó, o que acontece? Quando a gente passa só o lápis preto dentro do olho, ele parece que o olho é mais inchadinho. Então, principalmente, tu que tem a pálpebra mais gordinha, que nem a gente tava falando, né? Que é um jeito carinhoso de chamar. Acaba parecendo que o olhar tá mais cansado. Mas isso não quer dizer que tu não pode passar o teu lápis. Hoje eu passei um lapisinho marrom dentro, só pra dar uma variada, pra tu poder te enxergar de outra forma, porque também, muitas vezes, se tu quer passar o lápis, mas quer que fique mais sutil, também é uma opção. Mas assim, a dica é sempre dar uma esfumadinha pra fora, aqui abaixo da linha d'água, tá? Rente aos cílios. Isso vai fazer com que o teu olhar fique mais aberto, mas com aquela marcação dentro do olho que tu gosta. Não quer dizer que seja para todos os casos, é claro que nada é uma regra.
Mas só o lápis preto dentro do olho, ele pode dar um aspecto de mais cansado, principalmente se a gente não trabalha com nenhum corretivo, nem nada. Então, muitas vezes pode desfavorecer mais do que se ela não usasse nenhuma maquiagem. Então, muitas vezes é preferível, se ela quer passar alguma maquiagem pra sair de casa, trabalhar a pele, mesmo que seja de uma forma leve, mas isso vai dar mais um ar saudável, um ar de pele bem cuidada, do que passar só aquele lápis e o batom. Mas assim, o teu olho, ele é um pouquinho caidinho, tá? O que a gente faz quando o olho é um pouco caído? O natural é quando a gente vai marcar essa parte abaixo, escurecer mais no cantinho de fora, né? É o que a maioria das pessoas faz. Mas, no teu caso, que tem o olho um pouquinho mais caidinho, pode olhar bem pra cima, a gente vai marcar a parte de dentro do olho. Então, a gente pode fazer a marcação mais clarinha em tudo, pra marcar aqui a base dos cílios, mas a parte mais escura, quando a gente vier com a sombra mais escura, vai ser nessa parte de dentro. Por quê? Porque daí a gente vai nivelar o teu olho. Se a gente colocar a parte mais escura na parte de fora, a gente vai deixar ele com uma sensação de mais caidinho. Mel, me diz uma coisa, tu estavas me falando nos bastidores que tu tem um estilo assim que pende mais pro clássico, não é? Sim. E a tua grande dúvida é porque agora, tu em casa, como é que tu vai usar o classiquinho todos os dias? Como é que tu vai fazer essa transição, Exatamente. não é? E eu acho que tu tivesse muita sorte, porque a moda, ela tá vindo a teu favor, Mel. Porque agora a gente vê muito terno, muito vestidinho bacana, assim, ó, de alfaiataria, modelos clássicos que tu pode jogar com tênis mais estiloso. Então isso te dá conforto pro teu dia a dia e tu vai te vestir do jeito que tu gosta. Tu é mignon, não é? Tu tem 1,54 m. Então, e tu é toda pequenininha, não é? Mas tu é uma mulher super proporcional de corpo. Claro que quando a gente chega assim, ó, nos 40, existem algumas gordurinhas indesejadas que vão para aqueles lugares que a gente não quer e que foi essa tua queixa, não é? Para mulheres mignons como tu deve fazer bastante uso de sapatos nudes, não é? Que eles são essenciais, são assim fundamentais para deixar a gente mais longilínea, não é? Calças sempre de cintura alta, ou calças, ou saias, sempre procurar aquela cintura mais altinha, por quê? Porque ela vai aumentar o tamanho da perna. Inclusive essas calças ou saias de cintura alta, elas vão disfarçar essas gordurinhas indesejáveis que a gente costuma acumular aqui. Sim, tá? Com a tua altura, sempre que tu for usar casacos ou blazers, a medida pro comprimento é o ossinho do quadril, tá? Porque se tu usar um blazer oversize ou um casaco mais comprido, sempre vai parecer que tu tem a estatura menor, tá? Os looks monocromáticos, ou seja, todos eles da mesma, toda a roupa na mesma cor, ela também dá essa ideia de a gente ser mais alta, tá? Não que tu precise parecer mais alta, mas sempre dá aquela ideia de deixar a gente mais longa. A saia midi não favorece muito mulheres de baixa estatura, então quando tu fores usar uma saia midi, coloca com um saltinho, não é? Então a gente não precisa deixar de usar, a gente só tem que dar um equilíbrio. Então vamos colocar em prática, tá? Então, aqui é mais ou menos o que a gente falou, Mel. Tu tá com uma roupa toda monocromática embaixo, num verde, fugindo totalmente da tua zona de conforto, misturando o verde
com o roxo, não é? E um casaco com estampa que traz as mesmas cores. Bom, Melissa, agora a gente está no teu mundo, não é? Da alfaiataria, que provavelmente tu deve ter muita saia lápis, muito blazer, muito terno, e que tu vai desconstruir ele com uma t-shirt, que pode ser lisa, como essa, que é uma básica, mas pode ser com escrito, que vai ficar bacana também, pode ser aquela camiseta bem velhinha, que tu vai botar por dentro, mas o toque de requinte fica na alfaiataria, e tu desce uma boa quebrada com um tênis super confortável, um tênis de estampa animal, não é? E que ele dá aquela, ele tira a seriedade do terno. Verdade. Não é? Com essa roupa tu vai para um shopping, tu passa o teu dia inteiro tranquilamente, e se tu quiser usar ela para sair de noite, só substitui por um salto. Não é? Eu quero agora que tu tire esse blazer preto e nós vamos trocar pelo vermelho. Clássico, eterno, não tem peça mais atemporal do que um tubinho preto, não é? E esse aí tá maravilhoso. Eu quero que tu te veja aqui no espelho, ó. Normalmente, quando a gente coloca um tubinho preto, tu já sai direto botando um sapato preto para combinar, e a gente quis sair um pouquinho da zona de conforto e usar o nude. Por quê? Porque ele dá aquela sensação de alongar a perna. Agora eu quero que tu prove esse mesmo vestidinho, que é uma coisa que tu jamais fez com esse tênis, tá? Para sair confortável no teu dia a dia. Mel, agora eu coloquei esse tênis em ti. Claro que a gente sabe que um escarpin, seja ele nude, preto, ele sempre deixa a gente mais feminino e fica mais bonito. Mas como nós estamos procurando opções para o teu dia a dia, para o conforto, tu tá com uma peça super atemporal, um tênis prontinha para qualquer lugar, arrumada. Tu tá te sentindo arrumada? Sim. Tá, né? O tênis poderia ser preto, poderia ser um all-star branco, que ia ficar lindo também, mas eu acho que ele ficou despojado. Como esse vestido tem bolsinhos também, ele tem essa linguagem, não é? Tá super feminino. Bom, Mel, finalizado, a gente vai começar com a nossa dinâmica hoje, tá? Vamos lá. Como é que eu estou me vendo? Como é que essa Mel, que saiu da zona de conforto, está se vendo? Eu estou me vendo renovada, iluminada. Eu não perdi a minha essência, mas consegui encontrar aquilo que realmente eu vim buscar. É sempre importante a gente perceber que a gente achar o nosso estilo não quer dizer ir para um lado completamente diferente. Não quer dizer que a gente vai usar o que a gente não se reconhece. É justamente o contrário, né? É a gente se olhar e se reconhecer no espelho. Eu tive realmente um dia de princesa em busca do meu estilo próprio e que foi muito bem descoberto por vocês. Só tenho a agradecer, mais uma vez, muito obrigada pela tarde maravilhosa e pela minha redescoberta. Vocês são demais.